eu botei um anúncio no Primeira Mão, que era um jornalzinho. Não sei se vocês conhecem. Você não conhece, com certeza. Conheço. Que tinha a maçãzinha? O símbolo da maçãzinha? Exatamente. Era o iPhone da época. Era o Apple, pode crer. O jornal Primeira Mão era um jornal assim... Se você fosse muito fodido, não tinha dinheiro para fazer um anúncio num jornal decente, você anunciava lá que era de graça. Então, você ia até o balcão de anúncio e falava, eu quero fazer um anúncio. Você pode digitar, é tipo o Twitter, você pode digitar X caracteres. Então, pois lá, Bonadio Produções, grava-se demo, faz arranjo, telefone e tal. Aí fui pro estúdio, fiquei lá no fundo do quintal, junto com o meu cachorro, esperando tocar o telefone. Aí começou a tocar o telefone, aí eu, vem gravar, tal. Primeiro grupo que foi gravar nesse estúdio foi um grupo de música andina. Sabe esses caras que tocam na Praça da República? Foi esses caras. Me deram cana, filha da puta. Os caras me deram cana. Fiquei lá um mês gravando os caras. Pagaram um pouco, mas um pouco ficaram devendo. Aí, zamponha e tal. E aí eu comecei a gravar sertanejo. Aí fiz amizade com os caras das gravadoras sertanejo independente. Comecei a fazer arranjo. Então, eu entrei nessa e era 24 horas rodando. Eu não dormia, gravava pra caramba. E aí entrava um dinheirinho, comprava equipamento, comprava uma coisa, comprava outra, até que... Duas coisas. Eu fiquei doente e surgiram os Mamonas, que surgiram como Utopia. Uhum. Mas eu trabalhei nesse estúdio aí uns 6, 7 anos, quando eu gravei Utopia, que era a primeira banda que depois viria a se tornar Mamonas Assassinas. Já eram eles? Já eram eles, mas era Eles que te procuraram? Eles me procuraram, porque lá, provavelmente pelo anúncio do Primeira Mão. Quando eles vieram gravar Utopia, que era uma banda de rock que queria copiar as bandas de rock dos anos 80, da qual eu tinha trabalhado com algumas, eu era tipo Deus, eu trabalhei com as bandas dos anos 80, então vamos gravar com esse cara que ele vai fazer a gente ser também uma banda dos anos 80. Uhum. Mas a gente já estava nos anos 90. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com Utopia, fiz esse disco e falei para eles, vocês são muito bons e tal, mas isso aí não vai voltar, né? Tipo hoje, a galera perguntando para mim, o rock vai voltar? Eu falava, vai vir outro rock, não aquele rock. E na época eu falava, o rock dos anos 80 não vai voltar, vai vir outro rock, então vocês precisam modernizar e tal. Aí fizemos o disco do Utopia, não deu certo. Mas depois desse processo, um dia, eles foram no meu estúdio, a gente ficou muito amigo, o Dinho cantava nos jingles que eu fazia jingle, eu fazia qualquer coisa, né? Eu gostava de trabalhar com música. Aí um dia o Dinho trouxe uma dupla sertaneja pra gente produzir, pra ele ganhar um dinheiro, e eu também. A gente fala, quanto é? Custa $1.000 pra fazer o disco. Beleza. Dinho, eu te dou $200, você traz os caras e a gente grava. Beleza. Aí era esse valor mesmo. Aí a gente começou a trabalhar nesse disco, e um dia ele queria gravar umas músicas pra tocar num churrasco, o Dinho. E ele falou, puta, Rick, eu vou falar pros caras que não vai ter estúdio hoje. Era a dupla Celi e Campelo. Aí eu falei, Dinho, beleza, eu também tô cansado, então aí eu vou dormir hoje, que eu ficava sem dormir muito tempo, assim, muitos dias seguidos, e você fica aí gravando com o Rodrigo Castanho, que é um produtor que trabalha comigo até hoje. Aí o Rodrigo Castanho vai gravar o Dinho com os meninos do Utopia, mas ia gravar umas músicas lá, X, que eu não sabia o que era. Uhum. Quando pra eu cheguei tocar num churrasco. Pra tocar no churrasco. Tá. Quando eu cheguei de manhã, o Rodrigo falou, o Rodrigo tinha dormido no estúdio. Tipo assim, no estúdio aqui, assim, ele dormiu aqui. Cheguei, e aí? O Dinho gravou uns negócios de madrugada, eu ri pra caramba, muito bom. Legal pra caramba, ouve aí. Tá bom, aí pôs pra tocar, era Pelados e Santos e Robocop gay. Como não, né? Só que era na versão Reginaldo Rossi. Uhum. Não tinha nada de rock. Mais era uma brega. coisa, era super brega, lento e tal. Mas a gente riu muito, né, E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, se os caras misturarem isso com o rock que eles fazem no Utopia, puta, vai dar certo. Aí, eu liguei pra eles, falei, vem cá que eu tenho uma ideia. Eles foram lá no meu estúdio, né, que era uma casa. Nessa época eu já tinha conseguido dominar a casa da frente. É tipo o Flow, assim, que foi dominando as casas aqui, montando estúdio. Eu já tinha dominado a casa da frente também, já tinha alugado, a casa toda já era alugada, já era minha ali. Tinha mais equipamento. Tinha 2 estúdios, já tava crescendo, crescendo. Aí cheguei ali e falei pra eles, se vocês misturarem esse rock do Utopia com essa zoeira que vocês fizerem aí, e a gente mudar de nome, eu arrumo uma gravadora pra vocês. Os caras, puta, uma gravadora. Aí tal. Beleza, uns resistiram, outros não. Vamos fazer metade do disco então. Já é viagem, né? Tipo, que disco, né? Tipo, não temos nem gravadora. Mas, vamos fazer um lado A, então, engraçado, e o lado B sério. Falei, não, tem que fazer tudo zoeira. E aí a gente vai fazer uns arranjos que eu fazia... Todo esse tempo que eu fiquei ali no estúdio, eu acumulei uma experiência muito grande, porque eu fazia arranjo para sertanejo, para samba, para pagode,
para música regional, para música, sabe, regional do Sul, regional do Nordeste, forró. Eu fazia tudo esse tipo. Como você tinha referência, assim, dos arranjos? Não, eu tô encurtando a história, né? Ah, tá. Nesses anos todos, esses 6, 7 anos que eu passei trabalhando independente no meu estúdio, eu vendia o meu trabalho, que era: você quer gravar um disco? Você me mostra suas músicas, eu preparo a base, você vem e canta. Então vinha um forrozeiro, falava, eu quero gravar. Eu contratava um sanfoneiro e tal. E eu sou arranjador, eu escrevia os arranjos, tocava quase todos os instrumentos. Os que eu não conseguia tocar, eu chamava uns músicos. Inclusive, vários músicos que fizeram muito sucesso no mercado tocavam comigo naquele estúdio. Então, o Leandro Learte, do Arte Popular. A gente ama esse cara. Ele, garoto, tocava comigo banjo, cavaquinho, em todas as minhas produções de pagode. Nossa, o dia que ele veio aqui foi tão incrível. Não, ele é incrível. E ele é nosso vizinho lá, ele mora na mesma rua. Eu fui DJ da festa do filho dele. Ele é incrível. Acredita nisso? E a gente fala, e aí? A gente se chama de os amigos das vacas magras. Que ele acordava, vinha cedinho lá no estúdio, chegava com óculos fundo de garrafa lá pra tocar, nas minhas partituras tudo mal escrita, e ele tocava. Mas é um monte de gente. Foi fazendo laboratório pra caramba. E aí eu fazia muitos arranjos, entendeu? Então, assim, eu era muito jovem, mas eu tinha uma experiência grande de fazer arranjo em todos os estilos. Quando a gente fez a demo dos Mamonas, a gente fez 4 músicas, a gente misturou no Robocop gay aquela coisa meio... que era quase um rockabilly brasileiro dos anos 70. Fizemos o Vira, que era rockão assim mesmo, né, sacaneando o português. Sim. Tinha Pelados em Santos, que essa era mais Reginaldo Rossi mesmo, que eu toquei os metais lá. Você tocou os metais... Eu toquei no teclado. Depois, pro disco, eu chamei o Paquito, que era um trompetista, para gravar. Tinha mais uma música que eu já nem lembro. Acho que era Jumento Celestino, que era o de quem é esse jegue. Maravilhoso. Então, aí eu falei, para quem eu vou mandar essa demo? Pro contato que eu tenho, que tem o contato das gravadoras, Arnaldo Sacomani. Aí o Arnaldo Sacomani pegou, mandou, e aí toda a história que todo mundo conhece. Aí foi assim que começou a minha vida. Não fosse os Mamonas, eu não estava aqui hoje, isso certeza, né? Tipo, eu sou muito grato à história que eu tenho com os caras, são meus amigos eternos, tipo assim, parceiros. A gente tinha uma relação muito, muito próxima, a gente tinha mais ou menos a mesma idade e tal. Então foi ali nos Mamonas que eu fiquei conhecido. Mas aí, eu depois do sucesso, eu virei empresário dos caras, né? Então, cara, eu assim, rapidinho, porque o lance foi que quando a gente conseguiu a gravadora, o cara da gravadora e o próprio Arnaldo queriam que a gente contratasse um empresário e eu fosse só o produtor. Eu falei, o cacete, mano, agora que vai render uma grana, eu vou ficar só de produtor e não vou ganhar nada como empresário? Não, eu que vou ser empresário. Aí os caras, não, Rick, é nós, vamos montar aí. Aí eu chamei um amigo meu que tinha uma big band, que era um cara mais estruturado, que chama Sami Elia. Falei, Sami, era um cara que gravava no meu estúdio, puta gente boa, bacana pra caramba. Ele não era grande empresário, mas ele tinha uma big band e tinha uma estrutura legal, da comunidade judaica, um cara super parceiro ali, né? Aí eu falei pra ele, Sami, você quer ser meu sócio? Ouve isso aqui. O cara pirou, o cara falou, não, cara, você é seu sócio, eu boto grana, faço qualquer... Vamos ser sócio. E o Sami Elia hoje, que é, tipo, meu irmão, ele é empresário da Glória Groove. Nossa, hoje. apenas. Aí, tipo assim, são várias histórias que vão se cruzando, né? O mundo... Vocês são jovens, mas estão crescendo. Vocês vão ver que daqui... Obrigado pelo plural aí, dos jovens. Vocês são jovens, claro. Daqui 20, 30 anos, vocês vão ver que as coisas todas vão se entrelaçando. Sim. Então, mantenham as amizades, né, que vocês fazem no começo, porque as amizades fazem muita diferença lá na frente. Com certeza. Voltando ao assunto... Sami. Fizemos a sociedade, passamos a empresariar os Mamonas. E eu comecei a vender os shows dos Mamonas, o Sami cuidava da logística, o Sami vendia, eu cuidava da parte artística, gravadora, e eu cuidava do marketing. Foi aí que eu aprendi a fazer marketing de artista. Então eu falava com rádio, eu falava com a EMI, que era a nossa gravadora, eu falava com o diretor de marketing da EMI, eu que fazia esse meio de campo, que eu era o cara que tinha o jogo do artístico, do marketing da gravadora. Mas, infelizmente, aconteceu o acidente, né? Eles faleceram. Sim. E aí, assim, numa semana anterior eu tinha tido uma reunião com o Boni, que é o pai do Boninho, o cara que mandava na Rede Globo. E depois do acidente deles, eu voltei para estaca zero, né? Tipo, eu tinha que começar tudo de novo. Porque isso também é uma realidade no nosso mundo
da música. Eu sei que todo mundo que viveu esse momento, né? Que já tinha ali idade para entender o que eram os Mamonas, né? Eu fui num dos últimos shows. Um dos últimos shows deles, acho que uns 15 dias, 20 dias antes, tinha sido em Sorocaba. Você foi? Fui. Sim, Caramba. foi em Sorocaba. Isso mesmo. E eu tava nesse show. Então, assim, eu sei que todo mundo que viveu esse momento lembra exatamente onde estava quando recebeu a notícia. E eu imagino que para você é muito mais forte, claro, né? Porque você estava ali vivendo toda a movimentação com eles. Você não tinha ido viajar para esse show? Não, porque a gente ia para Portugal no final no domingo que seguiria. Foi na sexta-feira para sábado o acidente, a gente ia no domingo, exatamente. Tinha sido o último show deles que fechava... Fechava a turnê. No domingo a gente ia para Portugal e tinha uma história que a gente ia comprar máscara, essas que a gente usa hoje por causa do Covid, porque o Dinho queria descer em Portugal com a máscara, porque o Michael Jackson tinha dado na telha que ia usar essas máscaras. Na época, tava usando, né? O Michael Jackson. E aí eu não fui, tava super cansado e tal. E aí aconteceu o acidente... Foi muito difícil. Você estava em casa naquele dia? Tava em casa. Eu lembro exatamente do que eu estava fazendo, o que aconteceu, com quem falou comigo. Tudo. Foi horrível, né, cara? E aí minha cabeça foi foda, né? Porque eu já tinha umas sequelas da época do trabalho em estúdio, né? Que eu fiquei bem doente. Na época que eu trabalhava em estúdio... Você comentou que você ficou doente do quê? Fiquei bem da cabeça, né? Porque eu não dormia. Eu dormia muito pouco, dormia poucas horas, comia mal... Era uma vida muito... Você teve o quê? Uma exaustão? Não, eu tive um problema assim que hoje se chama de síndrome do pânico, mas eu não dormia mais. Tipo assim, eu tive um problema que eu não dormia. Chegou uma hora que eu não conseguia mais dormir. Porque tanto que eu não dormia, que o meu corpo desaprendeu a dormir. Eu tenho problema de sono até hoje. Eu tenho várias sequelas dessa coisa louca do trabalho na música, assim, né? Mas nada que a gente não supere depois com o tempo, com maturidade, né? Mas eu, assim, não era um cara, vamos dizer assim, hoje eu sou um cara saudável, me cuido e tal. Tentando recuperar o prejuízo daquela época, porque gastei muito. Que foi tenso, né? Aí Mamona, aí na época de show, viagem, não sei o que e tal. Minha vida sempre foi muito louca. Mas aí teve o acidente, e a única coisa que realmente eu lembro, assim, eu ter voltado pra estaca zero, entendeu? Teve um momento, assim, de... alta procura por você naquele momento, porque você seria a voz para falar por eles naquele momento? Mídia? Alguma teve. Dei uma entrevista para o Maurício Kubrusli, pro Fantástico. Foi a entrevista mais forte, assim. Mas aí, assim, eu também era muito conhecido. Eu já estava dando muitas entrevistas por causa do sucesso dos Mamonas. Todo mundo queria saber que eu era meio que o sexto Mamona, entende? Então, tipo assim, quem era o cara que produziu... Kreuzebeck. musicalmente, quem fez isso e tal. Você também produziu o Kreuzebeck. Sou o famoso Kreuzebeck. O famoso Kreuzebeck. Você também produziu o Baba Cósmica, não? Produzi. Eu fui no show do Baba Cósmica também, lá em Sorocaba. Porque foi... Acho que era a abertura do show, não era? Ou foi depois, Não, né? depois eu fui no show deles mesmo. Produzi, depois a gravadora veio me procurar, produzi o Baba Cósmica. Assim, depois dos Mamonas, abriram-se muitas portas, mas fechou a maior, que era o próprio trabalho com os Mamonas, né? Mas aí, 8 meses depois do trabalho com os Mamonas, o relacionamento que eu fiz com as pessoas durante o processo de sucesso dos Mamonas me ajudou muito, porque eu fiz amizade com todo mundo. Então eu tinha o maior artista do Brasil e eu era um cara firmeza. Falava, vamos aqui, vamos ali, não vai dar. Eu sempre fui um cara muito transparente, muito sério. Então eu acabei conquistando muito do mercado. E aí, no momento que houve o acidente, depois de uns 7, 8 meses, eu fui convidado para ser diretor artístico da Virgin Records,